Capítulo 6. A libertação dos sentimentos. Uma tragédia pode transformar-se no nosso bem se a soubermos encarar a perspectiva do nosso crescimento. Liberte a raiva de um modo positivo. Mais cedo ou mais tarde, todos temos que enfrentar a raiva. A raiva é um sentimento honesto. Se não a deitarmos cá para fora, ela vai começar a remoer aqui dentro e, normalmente, acaba por se transformar numa doença ou no outro tipo qualquer de disfunção. A semelhança do que se passa com a crítica, costuma-se irritar-nos sempre com as mesmas coisas. Quando nos zangamos e achamos que não podemos expressar a nossa ira, engolimos os sapos. Esse engolir de sapos provoca ressentimento, azedume ou depressão. Por isso é positivo lidarmos com a raiva quando ela surge. Há muitas maneiras positivas de lidar com a raiva. A melhor é falar diretamente com a pessoa que provocou esse sentimento e libertar essas emoções reprimidas. Podemos dizer abertamente que estamos irritados por essa ou por aquela razão. Se tivermos vontade de gritar com alguém, é sinal que a raiva tem estado a acumular-se já há algum tempo. A maior parte das vezes é porque sentimos que não podemos falar. Nesse caso, a segunda melhor opção é falar com a pessoa em frente ao espelho. Procure um lugar onde se sinta seguro e onde não possa ser interrompido. Fixe bem os seus olhos no espelho. Se achar que não consegue, concentre-se no nariz ou na boca. Veja-se a si próprio ou a pessoa que acha que lhe fez mal. Recorde o momento em que se enfureceu. Deixe os sentimentos saírem. Se sentir que gostava de se expressar fisicamente, arranje umas almofadas e bata-lhes. Não tenha medo de deixar a raiva correr o seu curso natural. Os sentimentos estiveram demasiado tempo reprimidos. Não precisamos sentir nenhuma culpa, nenhuma vergonha. Lembre-se que os nossos sentimentos são pensamentos convertidos em ação. Têm uma função própria. Se a nossa mente e o corpo se libertarem deles, criamos espaço em nós para outras experiências mais positivas. Quando acabar de expressar a sua raiva para com essa pessoa ou pessoas, esforce-se por perdoá-las. O perdão é um ato de libertação para nós mesmos, porque somos nós os principais beneficiários desse ato. Se não conseguimos perdoar alguém, então este exercício torna-se uma mera afirmação negativa e não nos cura de nada. Há uma grande diferença entre libertar e reacender histórias passadas. Poderá fazer uma afirmação nesse sentido. Está certo, essa situação acabou-se, são águas passadas. Não concordo com a tua atitude, mas compreendo que na altura estavas a fazer o melhor que sabia, baseado nos teus conhecimentos e a capacidade de compreensão dos fatos. Por mim, ficamos por aqui. Eu te liberto e deixo-te ir. Está livre e eu também estou livre. Pode ser que necessite de repetir esse exercício várias vezes até que sinta que conseguiu libertar-se de toda a raiva. Eventualmente, pode querer trabalhar uma ou várias questões geradoras de sentimentos de raiva. Faça aquilo que achar mais correto. Existem muitos outros métodos de libertar a raiva. Podemos gritar para uma almofada, dar-lhes murro, tal como podemos dar murros no colchão da cama ou num saco de areia. Também podemos escrever uma carta venenosa e queimá-la de seguida. Quando estamos dirigindo um carro, surte efeito dar uns bons gritos com os vidros fechados. Uma boa partida de tênis ou dar umas tacadas no campo de golfe costuma dar também bons resultados. O exercício físico, nadar ou correr à volta do quarteirão é sempre compensador. Podemos também recorrer à escrita para descrever os nossos sentimentos ou expressá-los através da pintura, utilizando a mão não dominante. O processo criativo representa uma libertação natural da emotividade. Num seminário, um homem disse-me que quando sentia necessidade de gritar para uma almofada, usava um temporizador de cozinha e marcava 10 minutos para se libertar da frustração e raiva que sentia em relação ao pai. Ao fim de 5 minutos já estava exausto e 30 em 30 segundos punha-se a olhar para o temporizador e apercebeu-se que ainda lhe faltavam uns quantos minutos. Eu dava autênticas sovas no colchão da minha cama. Fazia uma barulheira incrível. Hoje em dia já não posso mais fazer porque os meus cães ficam muito assustados e devem pensar que eu estou zangada com eles. Agora acho mais eficaz gritar quando vou no carro ou então desato a cavar um buraco no jardim.
Como pode verificar, podemos ser bastante criativos quando libertarmos os nossos sentimentos. Eu aconselho uma atividade física para soltar as emoções em sobrecarga, mas aconselho sempre que o façam em segurança. Nada de imprudências ou de colocar nossa vida ou a de outros em perigo. Não se esqueça também de comunicar com o seu poder superior. Mergulhe dentro de si e saiba que existe uma resposta para a raiva, e se a procurar, poderá encontrá-la. A meditação tem um efeito realmente curativo. Tente visualizar a raiva a fluir para fora do seu corpo. Transmita amor para outra pessoa e sinta o amor a dissipar qualquer desarmonia que exista entre ambos. Abra-se à harmonia. Talvez a raiva que sente seja apenas um sinal de alarme para si, para que se aperceba que não está a comunicar bem com os outros. Ao reconhecê-lo, poderá corrigi-lo. Fico espantada com a quantidade de pessoas que me dizem que se sentiram muito mais felizes depois de se libertarem da raiva que sentiam em relação a alguém. É como se de repente lhe tivessem saído uma carga enorme de cima dos ombros. Uma das minhas alunas tinha uma dificuldade imensa em libertar-se da raiva. Intelectualmente até conseguia compreender os seus sentimentos. O problema estava em conseguir exteriorizá-los. Finalmente, quando o conseguiu fazer, deu pontapés à torta e à direita, berrou que se fartou e chamou a mãe e a filha alcoólatras todos os nomes que viam no dicionário. No fim, saiu-lhe um peso imenso de cima. Uns tempos depois, a filha foi visitá-la e ela não conseguia deixar de abraçá-la. Tinham conseguido arranjar espaço para amor, onde antes só existia raiva reprimida. Se calhar, você é uma pessoa que tem estado zangada a maior parte da sua vida. Nesse caso, sofre daquilo que eu chamo de raiva habitual. Acontece uma coisa qualquer e você se irrita. Acontece outra coisa e você zanga-se. Passa-se mais qualquer coisinha e lá temos nós mais uma fúria. E a coisa continua e a situação não se ultrapassa. A raiva habitual é infantil, baseia-se em querermos sempre as coisas à nossa maneira. As seguintes questões são uma boa ajuda. Por que razão opto sempre pela irritação? O que ando a fazer que cria essa sucessão de situações que me irritam tão profundamente? Será que esta é a única maneira de reagir perante a vida? É isto que eu quero? Quem é que eu castigo? Quem amo? Tenho boa razão para querer estar nesse estado? Eu acredito que toda essa frustração é causada por quê? Que sinais transmito que provoca nos outros a necessidade de me irritar? Por outras palavras, por que é que acredita que precisa se enfurecer para levar a sua avante? Obviamente, não estou a dizer que não há injustiça e que não há alturas em que temos praticamente o dever de nos irritarmos. No entanto, a raiva habitual não faz bem nenhum ao corpo porque se aloja nele e não sai. Repare naquilo em que nós focamos a maior parte do tempo. Sente-se em frente ao espelho durante uns 10 minutos e olhe bem para si. Faça as perguntas. Quem é você? O que é que você quer? O que te faz feliz? O que é que eu posso fazer para que fique feliz? Precisamos dar mais um passo, criar um novo espaço dentro de nós para os padrões do amor, do otimismo, da boa disposição. As pessoas irritam-se dentro dos carros. É normal ver pessoas descarregarem as suas frustrações sobre os outros condutores. Há algum tempo atrás, consegui superar a irritação que me causava a incapacidade de algumas pessoas seguirem as simples regras do Código da Estrada. A regra que me impus é a seguinte: em primeiro lugar, quando entro no carro, faço-o com amor. Depois, sei que é verdade e afirmo que estou sempre rodeada de condutores excelentes, competentes e felizes. Todos à minha volta são ótimos condutores. Por causa da minha crença e das minhas afirmações, sempre que ando na estrada é muito raro cruzar-me com mal condutores. Normalmente estes andam a moer o juízo aos condutores que gritam e gesticulam com as mãos. O nosso carro, tal como tudo e todos, é uma extensão de nós próprios. Por isso, põe amor no seu carro e transmita esse amor a quem se cruza consigo na estrada. Eu creio que as partes do carro são equivalentes às partes do nosso corpo. Por exemplo, uma das minhas colaboradoras sentia que não tinha visão, não era capaz de ver para onde a vida dela estava a encaminhar-se e não sabia o que queria fazer na vida. Um dia de manhã, quando acordou, reparou que tinham partido para a brisa do carro. Uma outra pessoa muito conhecida dizia que a sua vida tinha estagnado.
Não andava para frente nem para trás, e pior, não mexia de todo. Teve um pneu furado e realmente não podia ir para lado nenhum. Eu sei que isso pode parecer um bocadinho tonto, mas para mim é fascinante observar a terminologia que aquelas duas pessoas utilizavam para descrever o seu estado mental atual e estabelecer a relação com seus carros. Não ter visão significa que não vemos nada à nossa frente. O para-brisas é uma excelente metáfora, tal como está estagnado é um exemplo perfeito para o pneu furado. Da próxima vez que tiver uma avaria no carro, faça um breve apontamento estabelecendo qual é a relação, na sua opinião, entre a peça avariada e aquilo que está a sentir nesse momento. Se calhar os resultados podem ser uma autêntica surpresa. Acho que um dia eu vou escrever um livrinho pequeno e dar-lhe o título Pode Curar o Seu Carro. Houve uma altura em que as pessoas não compreendiam a ligação corpo e mente. Agora é chegada a altura de expandirmos o nosso pensamento ainda mais e compreendermos a ligação maquinaria-mente. Cada situação na sua vida é uma experiência de aprendizagem e pode tratá-la de forma a que funcione consigo. A raiva não tem nada de novo ou de único. Ninguém escapa a essa experiência. A chave está em identificá-la e canalizar essa energia para direções mais saudáveis. Se adoecer, não se irrite com o fato. Em vez de bombardear a raiva para dentro do corpo, encha-o antes com amor e perdão. Mesmo os leitores que sejam técnicos de saúde e que lidam com pessoas doentes, não se esqueçam de tratar a si mesmos. Caso contrário, não vão poder ser de grande ajuda nem para si, nem para os amigos, nem para a família. Vão acabar por estourar. Façam também qualquer coisa para libertar os sentimentos. Quando aprendermos a lidar com a raiva de um modo positivo, com uma vantagem direta para nós, vamos reparar em muitas maravilhosas mudanças na qualidade da nossa vida. O ressentimento provoca uma série de doenças. O ressentimento é uma raiva reprimida por um período longo de tempo. O principal problema com o ressentimento é que, ao alojar-se no corpo, normalmente sempre no mesmo lugar, com o decorrer do tempo, os seus efeitos corrosivos acabam por se traduzir em tumores e cancro. Daí que não seja nada bom para a saúde reprimir a raiva, deixando-a estabelecer-se em alguns lugares no corpo. Por isso volto a insistir na mesma tecla, chegou à altura de libertar os sentimentos. Muitos de nós fomos educados em famílias em que não era permitido encolarizar-nos. As mulheres, em particular, foram educadas no sentido de que uma pessoa zangar-se estava errado. A irritação não era aceitável, exceto para uma pessoa, normalmente o pai. Foi assim que, em vez de aprender a expressar a raiva corretamente, aprendemos a engoli-la. Agora temos que perceber que somos nós que nos estamos a agarrar a esse padrão. Já não somos obrigados por ninguém a fazê-lo. Uma ostra pega um grãozinho de areia e cobre-o com camadas de calcite até que o grãozinho se transforme numa pérola maravilhosa. Conosco passa-se o mesmo. Devotamo-nos inteiramente ao culto das nossas feridas emocionais e vamos passando o filme uma e outra vez. A realidade, porém, é que se queremos mesmo libertar-nos dessas feridas, então chegou a altura de ultrapassar tudo isso. Uma das razões por que as mulheres desenvolvem cistos e tumores no útero é aquilo que eu chamo de síndrome do ele me fez mal. Os órgãos genitais representam ou a parte mais masculina do corpo, o princípio masculino, ou a parte mais feminina do corpo, o princípio feminino. Quando as pessoas se envolvem em relações afetivas e as coisas não correm bem, os efeitos fazem-se sentir nessa área do corpo. As mulheres, em especial, refletem essa dor nos órgãos femininos e alimentam-na a ponto de ela se transformar num cisto ou num tumor. Uma vez que o ressentimento se encontra alojado bem fundo, será necessário um trabalho bastante extenso para o eliminar. Recebi uma carta de uma mulher que estava a tratar o seu terceiro tumor cancerígeno. Não tinha ainda conseguido eliminar o padrão de ressentimento e continuava a criar tumores. Conseguia perceber-me logo que era uma pessoa muito convicta da sua amargura. Para ela, era mais fácil ser operada e remover o tumor do que meter-se nesse processo do perdão. Seria positivo se fizesse as duas coisas. Os médicos são ótimos a remover tumores, mas só nós podemos impedir que eles voltem a aparecer. Há quem prefira morrer a mudar de padrão, há quem o faça. Conheci pessoas que preferiam morrer a mudar os seus hábitos alimentares, e morreram.
Tudo isso é extremamente perturbador quando acontece com alguém que amamos e estamos conscientes das alternativas que existem. Na verdade, as escolhas que fazemos não importam, estão sempre certas e não existe culpa, mesmo que impliquem a morte. Morreremos um dia e teremos uma outra vez uma oportunidade de começar tudo de novo. O aspecto mais importante a reter é que não devemos culpar-nos por termos falhado ou por errarmos. Não temos que sentir culpa. A culpa não existe. Ninguém errou. Uma pessoa fez o melhor que sabe, com a compreensão e a consciência que tem. Não esqueçamos que todos temos o poder dentro de nós e todos viemos ao mundo para aprender determinadas lições. A nossa consciência superior conhece o nosso destino nessa vida e aquilo que precisamos de aprender para avançarmos no nosso processo evolutivo. Não existe algo semelhante como o caminho errado. As coisas são o que são. Todos nós somos viajantes numa caminhada sem fim através da eternidade. E voltamos cá, vida após vida. Eu acredito que aquilo que não resolvemos nesta vida, voltamos na vida seguinte para o resolver. Os sentimentos reprimidos conduzem à depressão. A depressão é a raiva virada para dentro. É também uma raiva que achamos que não temos o direito de sentir. É o caso, por exemplo, quando sentimos que não podemos enfurecer-nos com os nossos pais, ou com a esposa, ou com o patrão, ou com o nosso melhor amigo. E, no entanto, estamos furiosos e ficamos apanhados. Essa raiva transforma-se em depressão. Há demasiadas pessoas a sofrerem de depressão, chegando a atingir estados de depressão crônica. Quando se atinge esse estado, torna-se muito difícil sair daí. É uma situação tão desesperada que dar um simples passo toma proporções colossais. Por mais espiritual que uma pessoa seja, de vez em quando é preciso lavar a louça. Não podemos empilhar pratos na lava-louça e dizer, lavem-se porque eu sou metafísico. O mesmo se passa com os nossos sentimentos. Se quisermos ter uma mente que flui livremente, então temos que lavar a louça suja que empilhou aqui dentro. Uma das melhores maneiras é concedermos a nós próprios a permissão para expressar essa raiva que tanto nos reprime. Hoje em dia temos já terapias de libertação da raiva e uma ou duas sessões com um terapeuta pode ser extremamente vantajosa. Todos nós precisamos descarregar essa raiva, seja bater no colchão ou como for, pelo menos uma vez por semana, estejamos irritados ou não. Temos agora essas terapias que nos incentivam a mergulhar na raiva. O único problema que eu vejo nisso é que frequentemente os terapeutas mantêm os seus pacientes envolvidos tempo demais no processo da raiva. A raiva, como qualquer outra emoção que vem à superfície, dura apenas alguns minutos. Os bebês entram e saem muito rapidamente nas emoções. É a nossa reação à emoção que nos faz fixar nela e reprimi-la. A escritora Elizabeth Ross utiliza um exercício fantástico nos seus seminários, aquilo a que ela chama de exteriorização. Ela nos manda pegar um tubo de borracha e numas listas de telefones antigas, nós temos que bater eles com força, o tempo suficiente para que todo tipo de emoção venha à superfície. No processo de libertação da raiva, não tem problema nenhum ficarmos embaraçados, especialmente se dermos conta que a nossa revolta era contra as regras familiares. Se calhar, da primeira vez, vamos ter vergonha, mas depois de entrarmos no processo, até pode ser engraçado e no fim o efeito é poderoso. Deus não vai se zangar conosco se nós nos irritarmos. Uma vez descarregada alguma desta raiva, vamos conseguir olhar para nós numa nova perspectiva e nós vamos estar mais abertos para novas soluções. Uma outra sugestão que faço sempre a uma pessoa que sofre de depressão é consultar um bom nutricionista e resolver de vez a questão da dieta. É impressionante como uma alimentação equilibrada pode ajudar a mente. As pessoas em depressão normalmente comem muito mal, o que só agrava o problema. Todos nós queremos fazer as melhores escolhas para que a comida que ingerimos seja positiva para o corpo. Também é frequente encontrar pessoas com desequilíbrios químicos no corpo que se agravam ainda mais com algumas medicações. A técnica do renascimento é um outro processo ótimo para libertar os sentimentos. É uma experiência que vai além do intelecto. Se nunca participou numa sessão de renascimento, recomendo vivamente que experimente. Tem ajudado muitas pessoas. Trata-se de uma modalidade respiratória que nos ajuda a ligar-nos com as questões do passado e a libertá-las de uma maneira muito positiva.
Alguns terapeutas do Renascimento utilizam também a repetição de afirmações durante todo o processo. Depois temos ainda a preparação física, como por exemplo o Rolf, uma técnica desenvolvida por Ida Rolf, de manipulação profunda dos ligamentos. Temos também a técnica de Hiller ou ainda o método de Trager. São todos métodos excelentes de libertação dos padrões restritivos. É evidente que cada um destes processos funciona de maneira diferente para cada pessoa. Um processo pode funcionar com uma pessoa e não funcionar com outra. Só conseguimos descobrir o que é melhor para nós experimentando os vários caminhos. As sessões de autoajuda nas livrarias são um ótimo lugar para lermos sobre as várias alternativas. As lojas de produtos naturais costumam ter uns quadros para fixar anúncios e normalmente são aí anunciados esses tipos de cursos ou aulas. Quando o estudante está preparado, o professor aparece.